Construída há quase 130 anos para ligar Porto e Gaia por 2 tabuleiros, a Ponte Dom Luís já tem pouco do ferro usado nos seus primórdios. O metro do Porto obrigou à reabilitação radical de toda a estrutura, antes da inauguração da linha, que usou pela primeira vez o tabuleiro superior em 18 de setembro de 2005. Antes das obras, a saúde estrutural da ponte não inspirava grande confiança. Obviamente que para o tráfego que tinha estaria em condições de segurança, mas o aspecto reticular desta estrutura, especialmente a quem andou no meio dela, transmitia alguma insegurança que talvez fosse mais visual do que real, mas obviamente ela precisava ser reforçada como acabou por ser. Para avaliar o estado da ponte, foi usada uma tecnologia que estava então a dar os primeiros passos na sua aplicação prática. Os sensores de fibra óptica, que desde logo mostraram grande eficácia e um enorme potencial. Uma vez que o trânsito teve que estar encerrado durante uma noite inteira, aproveitamos para ficar aí 24 horas e, portanto, a ponte estava fechada e foi interessante que com os sensores de fibra óptica conseguia-se detectar a presença ou a passagem e a localização de uma pessoa a pé. Os novos sensores passaram no teste. Têm custos baixos de instalação e de operação e apresentam uma vantagem decisiva sobre os meios convencionais. Uma vez serem construídos ou serem à base de fibra óptica, de vidro, terem uma duração muito compatível, uma duração com a própria estrutura a monitorizar. O que não acontece com os sensores de base convencional, que são elétricos, e num ambiente como este, por exemplo, estão sujeitos à influência do mar e, portanto, a uma degradação muito mais acelerada. Na Ponte Dom Luís, a fibra óptica foi naturalmente aplicada sobre uma estrutura já existente. Mas, entre outras aplicações possíveis, estes sensores podem ser integrados durante a construção de infraestruturas rodoviárias. No caso concreto do viaduto da Cruzeira, houve o interesse de saber se eles poderiam, e também o teste correu bem aí, monitorizar, por exemplo, a própria cura do botão. Ou seja, os sensores de fibra óptica têm esta vantagem de poderem ser incorporados em estruturas já existentes, como foi o caso da Ponte Dom Luís, ou em estruturas em construção, como o viaduto da Cruzeira, permitindo assim avaliar todo o seu ciclo de vida. Na fase de desenvolvimento da tecnologia, no projeto SMART, foram aplicados sensores na ponte e viaduto sobre o rio Sorraia, na A13. Barragens, torres eólicas podem receber este tipo de sensores. O ecossistema da Ria de Aveiro foi também avaliado por sensores de fibra óptica. Proteu era um projeto de monitorização ambiental que foi colocado na Ria de Aveiro e, separado por centenas de metros, tínhamos estes sensores. Portanto, ao longo do cabo de fibra óptica colocado no fundo do rio, nós conseguíamos monitorar qual era a temperatura da água que envolvia o cabo naquela posição. E isto era útil para biólogos poderem desenvolver os seus modelos biológicos do desenvolvimento e da evolução do ecossistema. Passados mais de 40 anos sobre o fim da exploração das minas de carvão de São Pedro da Cova, ainda hoje há marcas visíveis dessa atividade. Esta escombreira de resíduos de carvão é, em grande parte, composta de matéria mineral. Mas há ainda por aqui quantidades apreciáveis de carvão, de matéria orgânica combustível, que, em alguns casos, chega aos 20%. A combustão nestas escombreiras não é fácil, mas uma vez iniciada, é difícil de parar. Os incêndios de agosto de 2005 provocaram uma espécie de fogo lento nestes resíduos mineiros, que permanecem em combustão 10 anos depois. O fenómeno e os riscos associados despertaram a atenção do Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Os geólogos mobilizaram os colegas do Departamento de Física e, em particular, o INESCTEC, para estudar uma maneira de monitorizar a combustão e os gases libertados pelas escombreiras.
Foi feito um primeiro trabalho, onde se mediram temperaturas da ordem dos 800 graus, em locais de combustão ativa e depois surgiu o projeto ECOL, que basicamente aquilo que pretendemos é procurar monitorizar esta escombreira. Depois do êxito dos sensores de fibra óptica para a avaliação estrutural de pontes, viadutos, túneis ou barragens, a intervenção nas escombreiras abriu uma nova linha de investigação. Os gases que aqui estamos a medir, amónia, metano, CO2, bem como outros que podem ser monitorizados, são gases de interesse ambiental enorme, seja por serem efeitos de estufa, seja pelos problemas de natureza de saúde pública que possam trazer. Projeto pioneiro em todo o mundo, a tecnologia que monitoriza os resíduos da exploração mineira de carvão pode vir a ter um alcance muito vasto. Isto é importante não só para São Pedro da Cova, mas para todas as situações semelhantes a estas que aqui estão e que existem, infelizmente, um pouco por todo o mundo. A utilização de fibras ópticas com sensores tem uma ligação remota com um projeto que funcionou como semente do então INESC Porto. Trata-se do CIFO, Serviços Integrados de Fibra Óptica. O CIFO foi desenvolvido nos anos 80 do século passado, virado para o uso mais comum das fibras ópticas. A transmissão de dados, vídeo e voz, hoje vulgarizada em nossas casas, através dos pacotes de televisão, internet e telefone. Mas a fibra óptica pode, como se viu, ter outras aplicações. E foi assim que no INESC Tech se iniciou uma linha de investigação que se revelaria muito frutuosa. Nessa altura houve a perspectiva de utilizar a fibra óptica para outros fins e, portanto, o Centro de Optoeletrónica nasce exatamente um pouco vocacionado para a aplicação de fibras ópticas para o desenvolvimento de sensores. Entre outras colaborações interessantes, o grupo de investigadores do INESC Tech, através do INESC Brasil, participou na monitorização da rede de alta tensão brasileira e desenvolveu um projeto para a Agência Espacial Europeia. Desenvolvemos um protótipo para a Agência Espacial Europeia que tinha exatamente a ver com a nossa capacidade de fazer filtros ópticos de elevada resolução. O interesse da Agência Espacial Europeia era desenvolver um filtro que permitisse monitorar a quantidade de CO2 na atmosfera. Testada e estabelecida a nova tecnologia dos sensores, seguiram-se os passos que a tornaram operacional na sociedade e no mercado. O que levou o INESC e alguns dos quadros ligados ao projeto dos sensores de fibra óptica a avançar por conta própria. Em 2003, nós já propusemos à direção do INESC Porto a concretização de uma empresa para a área de sensores de fibra óptica. Era uma altura difícil, mas foi bem recebida na altura pela direção do INESC Porto. E, portanto, em abril de 2004, fundamos a Fiber Sensing exatamente com esse objetivo de capitalizar um know-how de várias décadas na área de sensores de fibra óptica. Uma obra que incorporou a tecnologia da Fiber Sensing foi o Túnel do Rossio, em Lisboa. Ao longo de 2 km e 600 metros, perfis pré-instrumentados com sensores permitem avaliar em permanência a saúde estrutural do túnel ferroviário. Foi um projeto emblemático para a Fiber Sensing. Portanto, em 2006, julgo eu, a empresa ainda era muito recente e nós, na altura, ganhámos o projeto de monitorização do túnel do Rossio e ganhámos não só pelo aspecto técnico, porque apresentámos uma solução muito inovadora e interessante, mas mesmo pelo preço, isto é, porque estávamos a concorrer com tecnologias convencionais e com empresas internacionais e ganhámos esse projeto. Entre os projetos mais entusiasmantes está o ligado a um reator termonuclear.
é o projeto ITER, portanto, o reator de fusão termonuclear, que está a ser construído em França, e em que nós, juntamente com uma empresa suíça, a Smartec, ganhamos a monitorização dos supercondutores. Com participação de capital de risco e do INESC-TEC, a Fiber Sensing nasceu pequena, como convém, mas rapidamente se expandiu em quadros e volume de negócios. Em outubro de 2014, passou a integrar o universo empresarial da multinacional germânica HBM. No início nós temos 3 promotores individuais do próprio INESC, mais uma pessoa externa na altura. Depois esses 4 juntaram-se mais uma equipa de uns 6 ou 7 inesquianos e, portanto, éramos à volta de 10 no início. A empresa foi crescendo ao longo dos anos e hoje somos 40 quando pensamos em termos de Fiber Sensing. Se pensarmos em termos da HBM Fiber Sensing, somos 1900. Isso é algo que nos enche de orgulho, obviamente. É ver o esforço de muitos investigadores deste grupo, é ver o esforço do INESC-TEC e do INESC-Porto ao longo dos anos e das pessoas que implementaram a ideia e, portanto, obviamente é com grande interesse e é com grande paixão que todas as pessoas no grupo verificam o sucesso que foi obtido e, portanto, eu penso que este é o caminho que nós devemos trilhar. Passaram 2 décadas após o início da investigação que levaria à tecnologia dos sensores de fibra óptica. O êxito de empresas como a Fiber Sensing, profundamente embebida na cultura do INESC-TEC, é motivo de grande orgulho para os pioneiros do projeto.